Síndrome de burnout ou esgotamento profissional. Já ouviu falar? Sabe o que significa? Quais os sintomas? Eu sou Edgar Costa Tomazinho, psicólogo, e hoje eu vou falar desse tema para você. A síndrome de burnout ou esgotamento profissional é um transtorno que acontece diretamente relacionado ao trabalho. A palavra burnout significa queimando para fora. É uma palavra inglesa que eles constituíram como esgotamento profissional. No Brasil, utilizamos muito esgotamento profissional, mas também a síndrome de burnout. Síndrome porque revela vários sintomas que acometem a pessoa. Então vamos começar falando um pouquinho mais sobre essa síndrome. Vamos falar então das 3 dimensões da síndrome de burnout. O primeiro é o cansaço emocional e esgotamento, o segundo é a despersonalização e a terceira é a reduzida realização profissional. O cansaço emocional ou esgotamento emocional acontece quando o trabalho, alguma situação lá está fazendo com que a pessoa se sinta desagradada com o seu meio em que convive dentro do mercado de trabalho. Ela não tem mais a vontade, a energia vital para estar frequentando aquele ambiente de trabalho. A gente precisa sempre falar que a síndrome de burnout está muito relacionada ao trabalho, diferente de uma depressão, uma síndrome do pânico, entre outras coisas. A segunda característica, despersonalização. O que significa isso? É quando parece que as coisas estão acontecendo e eu não estou conseguindo ver as coisas dentro do meu corpo. A impressão que eu tenho é que eu estou fora do meu corpo, não estou controlando a minha vida nem os meus próprios sentidos. E a terceira, que é a realização profissional, que fica muito diminuída. Aquela pessoa que tinha antes o trabalho como uma fonte de prazer, uma fonte que ela gostava, ela passa a deixar isso de lado, passa a ter algumas características que as pessoas que conviviam com ela passam a perceber que ela deixou de gostar daquele trabalho que ela tinha antes. O estresse é um sintoma que ele faz parte da vida de qualquer um de nós. Se você for ver aí minha página, lá nos primeiros vídeos, quando eu comecei a fazer vídeos, eu falei muito sobre o estresse. O estresse é uma reação química comum do nosso organismo que faz nos impulsionar a sair de determinada situação. Ela pode acontecer em crianças, em adultos, em idosos, não tem uma faixa etária. Ele precisa acontecer para que a gente consiga lidar com a situação. Nada mais do que é a liberação do nível de cortisol no meu organismo, no seu, que faz a gente ter certas reações. Porém, o estresse se torna prejudicial quando ele entra em fases mais profundas. A gente fala da primeira fase de alerta. Nesse momento é ok, porque o estresse ele acontece, a pessoa lida com a situação, resolve a situação e ele vai embora. Na segunda fase é a fase de resistência. O corpo já começa a ter alguns atos prejudiciais para a saúde física da pessoa. Então ela passa a ter situações as quais ela não consegue mais resolver com tanta facilidade como na primeira fase, tendo consequências para o seu organismo. Depois temos a fase de quase exaustão, que é uma fase onde o organismo começa a responder com sintomas psicossomáticos, doenças cardiovasculares, subida da pressão arterial, entre outros sintomas, porque o corpo já começa, o nível de cortisol está muito alto e a pessoa não consegue voltar ao estado natural. E por último, a fase de exaustão, quando já não há energia. Só lembrando que na fase de quase exaustão, a pessoa ainda consegue trabalhar, ela tem uma gangorra emocional entre altos e baixos, entre extremos. Já na fase de exaustão, que eu ia falar agora, ela já não consegue mais trabalhar, ela já não consegue mais sair de casa, o estresse absorveu toda a sua energia, no qual fez com que ela não conseguisse mais realizar suas tarefas rotineiras como antes. Mas você deve estar se perguntando, o porquê a pessoa ela passa a perder a realização profissional, ou porque a pessoa ela passa a não gostar mais do ambiente de trabalho, ter sintomas. Quais são os sintomas físicos? Falta de apetite, dificuldade de dormir, falta de concentração, diminuição ou aumento do peso. Tudo isso é muito relacionado com a depressão. Mas dentro do ambiente de trabalho, a gente lida com vários tipos de pessoas. E isso pode estar relacionado a chefes, Existe uma grande diferença entre chefes e líderes. Então, se a pessoa trabalha mais com o chefe, que é aquela questão muito de mandar e ele ter que obedecer, de não ouvir uma segunda opinião, de achar que o que é a opinião lhe dita pelo chefe é a opinião correta, isso ocasiona um desgaste muito grande na pessoa, do qual vai fazendo com que ela vai deixando o seu trabalho como não mais uma fonte de realização pessoal, ela vai deixando o trabalho como uma opção secundária, terciária de sua vida, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas psicológicos. Temos os sintomas psicológicos, a irritabilidade ocasional,
os gritos, ansiedade, depressão, frustração, respostas rígidas e inflexíveis. Temos também os problemas psicossomáticos, os sentimentos de culpa, o aborrecimento, baixa tolerância à frustração, abuso de drogas ilícitas ou lícitas, sentimentos de onipotência, sentimentos de confusão, rigidez, pouca atenção a detalhes, baixo nível de entusiasmo. Desses sintomas que eu falei agora, que você viu aí no vídeo sendo descrito, a gente tem que pensar que esses sintomas eles aconteceram depois que esse esgotamento profissional apareceu. Tá? A gente tem que fazer uma averiguação muito bem feita, porque muitas das vezes a gente pode pensar que a pessoa já vinha com isso e o ambiente de trabalho proporcionou uma depressão, proporcionou uma síndrome do pânico, proporcionou esses todos os desgastes físicos ou psicológicos que eu acabei de descrever. Um outro ponto também da gente falar é sobre o absenteísmo. O que é isso? Onde a pessoa que não faltava começa a faltar no trabalho, passa a ter dificuldade de estar no meio de trabalho, passa a ter comportamentos hostis, comportamentos opositores, brigas em pequenas situações, porque o ambiente de trabalho está causando mal. Você deve estar me assistindo, deve estar pensando que a situação ela é comum. Sim, ela é muito mais comum do que imaginamos, mas ela precisa ser tratada. E você deve estar se perguntando quais são os profissionais mais atingidos pela síndrome de burnout. Vamos lá. São médicos, enfermeiros, professores da rede pública principalmente, ou melhor dizendo, são pessoas que trabalham diretamente lidando com pessoas. Até porque a gente, quando lida com pessoas, a gente recebe todo tipo de pessoa e muitas vezes as pessoas que não estão preparadas, elas acabam sendo como esponjas, recebendo e absorvendo coisas que não são suas. A síndrome de burnout já é considerada pela Previdência Social como um dos maiores motivos de afastamento do ambiente de trabalho. Existem pessoas que não conseguem mais voltar ao ambiente de trabalho, aí tem que fazer uma recolocação no mercado de trabalho ou até mesmo em setores do trabalho onde ela se situa, por não conseguir mais realizar aquele tipo de atividade, porque o nível de estresse, como eu disse, ele subiu muito, do qual fez com que a pessoa não conseguisse mais estar naquele local. É muito importante procurar uma ajuda. A ajuda ela pode ser dentro de um psiquiatra, com um psicólogo, nem todos os casos precisam entrar com medicação, alguns outros casos a psicoterapia só resolve a situação, claro, pensando no ambiente de trabalho também, essa pessoa precisa ser treinada ou a continuar no ambiente de trabalho e, se possível, se readequar para um outro local, para que esses sintomas eles comecem a ter a reincidência. Então é muito importante procurar um profissional para fazer um bom diagnóstico, porque às vezes você pode estar confundindo com uma depressão, ou com um episódio de tristeza, ou um episódio depressivo, até porque a síndrome de burnout confunde muito. Mas qual que é a diferença básica para a gente fazer um diagnóstico e saber que tudo isso está me acontecendo? Quando tudo isso é gerado pelo ambiente de trabalho. Aquele ambiente de trabalho que eu gostava, eu não gosto, passo a não gostar mais. Aquelas pessoas que trabalham junto comigo, que eu gostava de estar juntos, passo a não gostar mais. Eu evito estar perto do trabalho. Tudo que eu ouço sobre o meu trabalho, o ambiente, me causa um desconforto muito grande, gerando esses sintomas que eu disse. Espero ter ajudado vocês e muito obrigado pela atenção.